então, palpite para o jogo, Júlio Góes. Empate. Eu acho um jogo... Vitória forte em casa. Eu acho um jogo muito diferente do 5-1 do Palmeiras, muito diferente do 8-1 do Flamengo no ano passado. O Vitória sabe exatamente qual é o campeonato dele. O campeonato dele é conseguir pontos lá no Barradão. Não vai sempre conseguir, vai perder de alguns times. Esse possivelmente seja o jogo mais difícil para o Vitória. Mas também possivelmente seja o melhor momento para o Vitória pegar o Flamengo em casa no Campeonato Brasileiro. Com o Flamengo num início atabalhoado de temporada, tendo que usar titulares contra o Sampaio Corrêa, que certamente ele não queria ter usado num jogo desse do Campeonato Estadual. Então eu acho que é um jogo complicado para o Flamengo, um jogo difícil para o Flamengo, que é obviamente muito superior ao Vitória, mas o contexto do jogo, para mim, é de por que não acreditar que o Vitória possa conseguir um ponto ou uma vitória em cima desse poderoso Flamengo. Pode, PVC. Se a gente pegar o jogo do Vitória contra o Palmeiras, Vitória foi muito mal, né? Claro que, falando em contextos, era um contexto diferente, mas foi um time muito passivo, que permitiu ao Palmeiras fazer o que queria ali no jogo, tanto que fez 3-0, né? Já com muita facilidade, e depois já estava tranquilo ali o jogo. O Vitória pode engrossar para cima do Flamengo? Que armas que esse Vitória tem para fazer frente ao rubro-negro? Sabia não. Sabia não? Sabia não do quê? Sabia não? Do que você não sabia não? Ele só quis o contexto. Das armas. Qual o contexto? Eu tô te perguntando, eu que tô querendo saber. Das armas que o Vitória tem para parar o Flamengo. Eu que tô te perguntando, eu que quero saber. Não sabia não que arma. Você não tem? Não tem? Eu não sei não, né? Sabia não sabe? que arma que o Vitória tinha para parar o Flamengo hoje. Acho difícil. Jair Ventura. Tem, eu acho que tem uma relação de como o Vitória vai jogar. O Vitória está jogando com linha de 5 defensiva, 5-3-2. Vai fechar tudo lá atrás. Vai tentar fechar, vai tentar tirar. O gramado do Barradão não está bom. Isso é outro tipo de... Esse é um outro ponto. Então tem situações que vão ser ruins para o Flamengo, mas o Flamengo é melhor. O Flamengo está subindo fisicamente, porque semana após semana o Flamengo vai crescer fisicamente. Não podemos perder de vista que o que aconteceu em janeiro aconteceu num período que era para ter 20 dias de janeiro de pré-temporada e não houve. Isso tem consequência. O Flamengo vai subir de produção. Eu acho o Flamengo mais forte do que o Vitória. Agora, o Vitória vai jogar em casa, vai jogar diante da sua torcida, vai jogar... Do seu gramado. Vai jogar com um sistema defensivo forte. E, mesmo assim, eu acho que o Flamengo é mais forte. O Marinho foi preparado a semana inteira para estrear contra o Flamengo. É provável que estreie, mas no decorrer do jogo, ele não deve começar a partida. Uma expectativa pelo Marinho, né? Que volta ao clube depois de tanto tempo. Ele que teve uma passagem marcante. Teve um ponto de vista negativo e positivo também no Flamengo, conseguiu realizar um sonho, conquistou títulos, mas saiu de uma forma que ficou chata, né? Chegou a ser multado, afastado, depois entrou na justiça, enfim. Teve uma passagem ali um pouco conturbada pelo Flamengo. Você espera algo do Marinho neste Vitória e neste jogo de hoje? Tendência, né, PVC, começar no banco, mas pode entrar ali no decorrer da partida. Eu critiquei muito a contratação do Fortaleza, a contratação do Marinho pelo Fortaleza. E eu acho que o contexto da chegada dele do Vitória é outra. Assim, para mim, o Fortaleza errou ao desembolsar o que desembolsou pelo Marinho. O Vitória traz o Marinho numa outra situação e é um torcedor do time. Estava lá na arquibancada com a torcida outro dia. Eu acho que o Marinho pode ajudar muito mais o Vitória chegando do jeito que ele chega do que, para mim, repito, o erro que cometeu o Fortaleza na sua gestão ao contratá-lo a peso de ouro, a maior contratação da história do clube naquele momento. Não sei se outra superou, deve ter superado, né? Algumas mais recentes, mas enfim, foi a maior contratação naquele momento. Eu acho que o Marinho pode ser o jogador a ajudar o Vitória ao longo dessa trajetória do campeonato, que vai ser uma trajetória de sofrimento, como é sempre nos pontos corridos para clubes do tamanho do Vitória. Se ele tiver a capacidade de entender qual é o papel dele. Assim, nesses jogos você vai jogar, nesses jogos eu quero você no banco e entrando no segundo tempo, nesses jogos... Se ele entender e não atrapalhar o trabalho do Jair Ventura, eu acho que ele pode ser um cara bem importante pro Vitória. No jogo de hoje contra o Flamengo, por exemplo, eu acho que vindo do banco é o papel ideal.
Primeiro tempo de força física, de contato, de batalha. Se o São Paulo jogou com 5 atrás contra o Flamengo em casa no Morumbi, por que o Vitória não pode fazer isso? Pode e deve, muita intensidade física, muita pressão, e aí, de repente, no segundo tempo, com os times mais cansados, etc., você usa o Marinho como uma válvula de escape. Porque se você contar com o Marinho para fazer essa recomposição atrás, Vai né, dar para te ruim. ajudar atrás, fica mais complicado, né? Ainda mais que o Flamengo não perde para o Vitória há 8 anos, hein? Desde 2017, no Brasileirão de 2017, o Vitória venceu o Flamengo por 2-0. Desde então, essa Foram sequência 6 sem jogar, longa né? aí. 6 Sim. anos sem jogar ali. Isso, é Mas verdade. são 8 jogos, né? São 8 jogos. São 1, 2, 3, 4, 5, 7 jogos. E em Salvador, 3-1-2. É o resultado mais frequente. Isso mesmo. Vamos ver como é que o Flamengo pode ir a campo aí, porque alguns jogadores foram poupados, né? Mesmo que o Flamengo tivesse que usar boas armas aí para vencer o Sampaio Corrêa, porque precisava da classificação, Felipe Luiz ainda poupou alguns jogadores. Então, alguns devem voltar, como Rossi, Alexandro, Léo Ortiz, De La Cruz e Arrascaeta, são jogadores que estão à disposição. Olhando para esse time aí, então a gente tem o Rossi, Royal na lateral direita, a dupla de zaga Léo Pereira e Léo Ortiz, Alexandro, Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, temos o Lucas Paquetá ali. Será? De novo? Então, Samuel Lino e Pedro. Paquetá já jogou no fim de semana e jogou numa outra posição ali, como volante. Será que ele vai de novo, Júlio? Como que o Paquetá pode ser melhor utilizado aí nesse Flamengo? Para mim, a melhor posição do Paquetá é como um 10, é na posição que hoje é ocupada no Flamengo pelo Arrascaeta. Para mim, essa é a melhor posição. E aí, como é que faz? Pro Paquetá. Eu já falei tanto do Paquetá, já virei tanto corte do Paquetá, eu falando sobre o Paquetá. Só não falei no de primeira, né? Já falei do verdade, News, Júlio. já falei no fim de papo, só não falei no de bom primeira. aí, fala que o Guardiola não sabe nada. Chega. Já fui muito xingado pelo flamenguista que é fã do Paquetá. Para mim, o Paquetá é um jogador especial, jogando como um camisa 10. Para mim, ele como volante, pela direita, pela esquerda. Para mim, ele é um jogador normal, que não vai mudar o preço do dólar. De qualquer maneira, no meu ponto de vista, o Felipe Luiz está errando no uso do Paquetá nesse começo de vida dele no Flamengo. Acabou de chegar, poderia ter chegado, treinado, percebido melhor o que é o time, o que são os jogadores, o que são os treinos, e entrado como titular contra o Sampaio Corrêa. Meter gol, dar passe, ganhar confiança, etc. E não logo de cara titular contra o Inter, não logo de cara titular no jogo como esse lá. E já entrou numa decisão na Supercopa, né? Mesmo saindo do banco. O exemplo da Supercopa. Para mim, o Paquetá é um jogador inconsistente. Ele vai fazer jogos espetaculares, vai dar passe cavadinha, deixar o Pedro na cara do gol e vai fazer jogos em que ele perde a bola e o time leva o gol, como foi contra o Inter. Para mim, ele não deveria ser um intocável de seleção brasileira e de outros cenários em que ele foi intocável nos últimos anos. Então, para mim, estranha que o Felipe Luiz esteja usando tanto o Paquetá como titular de cara. Eu acho que ele poderia ir um pouco mais devagar. Dito tudo isso, o Flamengo tem um time mais do que capaz de vencer o Vitória. Prefiro o Paquetá mais à frente do que mais atrás ou do que encostado pelos lados do campo. Mas aí tem o Arrascaeta e tem essa disputa por posição, se é que ele existe, né? Porque imagem que técnicos têm do Paquetá é que ele pode jogar bem em qualquer lugar do campo. Não é a imagem que eu tenho. Mas você não tiraria o de Arrascaeta para colocar o Paquetá? Não, de jeito nenhum. Então, se você contratou um jogador de 42 milhões de euros e o melhor jogador do time... Agora tem que usar. Vai ter que pôr os dois. O melhor jogador do time Te vira. joga na função que ele pode jogar, eu acho que ele pode jogar em outras. Você não vai tirar o de Arrascaeta para jogar o Paquetá vai jogar e vai jogar o de Arrascaeta. Mas o Arrascaeta não joga sempre, né? Então Sim, você poderia usar um e outro. Mas foi o ano que o Paquetá jogou. O Arrascaeta jogou muitas partidas e muito bem a maior parte das foi o partidas. grande do ano cara do passado. Flamengo. É o cara E que esteve muito bem fisicamente, graças a um trabalho da preparação física do Flamengo, conseguiu deixar ele ali voando durante a temporada toda. A Arrascaeta, que tem um histórico de problemas físicos do ano passado, deu muito bom. PVC, vamos ver o que Felipe Luiz, que ganha muito bem para tomar essas decisões, Pois é, né? pode fazer com o Paquetá. O que eu acho é que ele vai começar como ponta direita, que é um modo de dizer, né? Porque não é ponta direita. A ponta direita do Flamengo é ocupada pelo lateral. Então ele faz o Léo Ortiz, o Pulgar volta para a série de 3 e Léo Pereira por aqui. E aí ele faz Everton Araújo, que é o time provável que está escalado, com o Everton Araújo
e Pulgar, e o Paquetá na função que o Carrascal jogou nas finais da Libertadores e do Brasileiro. E aí o Paquetá vem por dentro, da ponta para dentro, abre o corredor para o Emerson Royal. Mas o que eu acho que é o jogo que a gente pode ver multifunções do Paquetá, porque para mim ele começa, o time provável é com o Paquetá de 7, vindo para a meia direita, e o Emerson Royal ocupando o lado direito do campo. E no segundo tempo, se o jogo ficar difícil, porque o Vitória faz linha de 5 defensiva e pode fazer 3 ou 4 no meio campo, ficando difícil, você joga mais um homem na frente. Então, no segundo tempo, você joga o Plata e puxa o Paquetá para segundo volante. Para jogar de volante? Não, para jogar como meia. E aí você faz os 3, o Alexandre entrando, o Paquetá entrando e o Emerson Royal, Plata, Paquetá, Samuelino, Pedro e Arrascaeta. Você empurra uma linha de 6 na linha final de 5 do Vitória. Aumenta a pressão ali em cima, que é sempre uma faca de 2 gumes, porque quanto mais gente você coloca num espaço restrito, mais você tira espaço de você mesmo, do seu próprio time. Mas se você tiver a inteligência de puxar Plata Paquetá ou Arrascaeta Paquetá um pouquinho para trás para enxergar o jogo de frente, você pode conseguir quebrar a linha de 5 do Vitória. Então eu acho que pode ser uma partida de a gente ver o Paquetá em mais de uma função durante o jogo por causa do estilo de jogo do adversário.